Continuando o nosso curso de lógica de programação nas linguagens C e Pascal, agora com a linguagem C, aqui na 11ª aula sobre vetores. Estou aqui com o meu DVC++ aberto, e aí eu preparei aqui um código-fonte aqui para essa aula de hoje, que é o aula 11, Code 01. E nessa aula, né, exercitando sobre vetores, eu preparei um sistema, um pequeno sistema, onde nele eu posso gerenciar, digamos assim, uma lista de pessoas e idades, né, respectivas de cada uma delas, para, digamos assim, uma festa, por exemplo. Ou sei lá, qualquer coisa que eu queira gerenciar, uma lista com as pessoas e seus respectivos nomes e idades. E aí, para essa aula daqui, a gente vai conseguir ver basicamente quase tudo que a gente viu na aula, né? Que é a parte de preenchimento, leitura, ordenação e pesquisa, no caso pesquisa e ordenação, de vetores, tanto com números quanto com textos, strings, né? Então a gente vai, né, começar a ver isso aqui agora. Aqui são os includes, né, a gente já sabe. Sempre lembrando do include string, né, para trabalhar com strings, já que eu vou trabalhar com texto, eu tenho que trabalhar com string. Biblioteca aqui string. E aí eu começo aqui meu sisteminha, né? Declaro as variáveis e tenho aqui minha estrutura de repetição indeterminada que vai controlar ali o meu menu e controlar o programa por completo, né? Então, primeiro aqui para as variáveis. Eu tenho aqui as variáveis de número inteiro, que são a variável de contador, que vai ser usada na minha estrutura de repetição, né? Para preencher o vetor, para exibir o vetor, para pesquisar no vetor. Eu tenho aqui a variável contador 2, que vai ser utilizada lá na hora que eu for ordenar o meu vetor. Eu tenho aqui o menu, e esse menu ele tem que começar com 0, por quê? Porque depois vocês vão ver aqui o menu, ele tem 5 opções, e na quinta opção ele é de sair, ou seja, enquanto ele for diferente de 5, enquanto ele não selecionar a opção 5, ele vai continuar executando o menu. Então ele tem que começar com algum valor aqui diferente de 5. Eu coloquei 0, poderia colocar qualquer valor, contanto que fosse diferente de 5. E aí, o meu menu 2, né, esse menu 2 ele vai ser o submenu. Porque quando eu for pesquisar e ordenar, eu vou poder pesquisar por nome e idade, né, e também ordenar por nome e idade. E aí, quando eu for fazer isso aí, eu vou ter que fazer uma segunda pergunta. Nessa segunda pergunta, eu vou armazenar esse valor aqui no menu 2. Idade, que é a variável que eu vou armazenar ali a idade da pessoa quando eu for pesquisar, ou quando eu for ordenar, né, aquela variável temporária, eu vou armazenar aqui a idade. O vetor de idades, que eu coloquei de 5 posições. E a variável achou, que é justamente quem vai indicar se eu achei ou não um item ali no meu vetor, na hora de pesquisar. E as variáveis de caracteres, no caso eu tenho aqui um string ou um vetor de caracteres, mas eu vou tratá-lo como string aqui na minha solução, aqui no meu sistema, de 50 caracteres, na verdade são 49, né? E aqui eu tenho um vetor de strings. Aqui é o vetor e os seus 5 índices, enquanto que aqui são a quantidade de caracteres máximos que a minha string ela vai aceitar. No caso, 49 caracteres por causa daquele _0, né, que é o caractere especial, que ele indica o fim, ele delimita ali o string. E aí eu começo aqui, minha estrutura de repetição indeterminada, na verdade, que vai, né, controlar todo o meu sisteminha. Que inclusive aqui estou com quantas linhas, né? Estou com 94 linhas, ou seja, estamos crescendo com nossos programas. A tendência é só agora piorar e aumentar e ficar tudo mais complexo. Bom, eu tenho aqui o meu printf, para exibir na tela o menu. Então aqui, escolhi a opção do menu, quebra a linha. 1, preencher lista, quebra a linha. 2, exibir lista, quebra a linha. 3, pesquisar na lista, quebra a linha. E 4, ordenar a lista. Por fim, a quinta, sair, né, sempre quebrando linha. E por último aqui, ó, a opção escolhida, qual foi? E aí o cara vai digitar, né, e vai ler aqui e colocar na variável menu, que vai justamente armazenar a opção que o usuário escolheu para utilizar no sistema. Eu tenho aqui, caso ele seja 1, no caso aqui meu switch, né, ele vai a uma estrutura condicional de caso. E aí, caso ele seja 1, ou seja, caso a pessoa digitou 1 nesse menu, eu tenho aqui, ó,
for contador igual a 0, contador menor que 5 e contador mais mais. Isso aqui a gente já falou no vídeo, né? Eu vou percorrer o vetor começando de 0 até menos do que 5, no caso até 4, de 0 a 4, ó, 0, 1, 2, 3, 4, são 5 índices. E sempre de 1 em 1, ou seja, contador mais mais. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, ó, digite o nome do índice tal, no caso o contador, da lista. Só que perguntar, pô, digite o número do, aqui seria o caso primeiro, né? Digite o número do 0, pô, não tem como a gente fazer isso, né? O que a gente faz? A gente imprime aqui, né, contador mais 1. Ou seja, ele vai imprimir o que está aqui, 0, né? No primeiro instante, então aqui 0, né? Ele vai imprimir aqui, ó, digite o número 1, porque 0 mais 1, né, da lista. E ele vai armazenar aqui, ó, o nome, né? Operador string. Vai armazenar aqui em nomes. Não precisa do e comercial, como aqui. E ele vai armazenar aqui em contador. No caso, nomes, no índice contador, que é 0. Aqui ele vai exibir 1, mas aqui ele vai adicionar no 0. Assim como também, ó, digite a idade. E ele vai ler aqui, ó, %d, no vetor de idades, né? Digite aqui, ó, a idade do 1 da lista, 0 mais 1, mas aqui ele vai adicionar 0. E aí, aqui, ó, ele vai repetir, né? Agora o contador vai ser igual a 1. Quando ele for 1, ele vai mostrar aqui, ó, digite o 2, porque 1 mais 1 é igual a 2, né? Digite o 2 da lista, mas vai armazenar no nome 1. E aqui, idades 1. Então, a gente consegue facilmente preencher nosso vetor com os nomes e idades, né? No caso, os dois vetores com os nomes e idades das pessoas da lista. Agora, lembrando um pouco da escalabilidade, se eu quisesse, por exemplo, aumentar para 50 essa lista, com apenas 2 alterações ou 3 alterações, eu consigo fazer isso muito fácil, né? Que é basicamente, né, botar um 50 aqui de idades, agora ele suporta 50 nomes e 50 repetições. Ou seja, facilmente eu consigo aumentar a capacidade do meu programa de armazenar informações nele. Muito fácil. Então, essa aqui foi a rotina para preencher o meu vetor. E para eu exibir, para eu ler o meu vetor, a mesma coisa. É o mesmo for. A única diferença é a instrução que está aqui dentro. Em vez de eu ler, eu vou agora somente imprimir. Ou seja, número, texto, número, né? Ou seja, primeiro da lista, no caso aqui, contador mais 1. Estou aqui na posição 0, estou aqui no instante 0. Primeiro da lista, 1, né? Aí depois eu imprimo aqui, nomes contador, string, e idades contador, integer. No caso, int, número inteiro. Então ele imprime aqui, ó, 1, né? Digamos que eu coloquei aqui, ó, primeira posição, posição 0, ou seja, Pablo, eu coloquei lá 25 anos. Então vai mostrar aqui, ó, 1, Pablo, 25 anos. Digamos que o próximo seja João. Vai mostrar aqui, ó, 2, que agora eu estou na posição 1, né? O meu contador agora já é 1. Aí 2. Aí eu vou mostrar aqui, ó, nomes 1, idades 1. João, 12 anos. Então eu consigo, ó, e sempre quebrando a linha, eu consigo facilmente também ler o que está no meu vetor. Eu consigo imprimir na tela o que foi escrito no meu vetor. E aqui, ó, escolha a opção do submenu aqui já para terceiro item, né, que é da pesquisa. Agora eu vou utilizar aqui o submenu. Por quê? Porque eu posso pesquisar por nome e por idades. Eu tenho aqui, eu escolho a opção do submenu, quebra a linha, 1 por nome, 2 por idade. Eu vou pesquisar por nome e pesquisar por idade. E aí, qual foi a opção escolhida? Ele vai, ó, ler aqui e armazenar na variável menu 2. Quando ele armazenar, ele vai setar o achou igual a 0, ou seja, 0 significa falso. E qualquer valor diferente de 0 é 1, é verdadeiro. A gente coloca 1 apenas por convenção, né? 0 e 1, mas qualquer valor diferente de 0 é verdadeiro. Então, achou. Se achou vai ser 0, ou seja, ele não achou ainda. E o contador é igual a 0. Por quê? Porque eu vou começar a partir do índice 0, né? No caso, que é o primeiro índice do meu vetor. Ou seja, ele vai começar do começo do vetor e até achar. Só que aqui eu divido essa instrução em duas partes. Eu tenho quando o menu for igual a 1
e quando o menu for igual a 2. No caso, o menu 2. Quando o menu 2 for igual a 1 e quando o menu 2 for igual a 2. Quando for 1, ele vai precisar por nome. Quando o menu for 2, eu vou precisar por idade. E eu tenho aqui, ó, digite o nome a ser pesquisado, né? Agora aqui, ó, caso ele seja, no caso, igual a 1, né? Ele vai pensar por nome, ele vai fazer isso aqui. Digite o nome a ser pesquisado, armazena na variável nome, que é justamente agora tem aqui, ó, eu quero pesquisar por João. O João agora está armazenado aqui, ó, nessa variável nome. E aí eu tenho esse while aqui, que é uma estrutura de repetição indeterminada, que a gente vai procurar aqui, né, o nosso nome que eu coloquei no vetor. Eu tenho aqui, ó, contador menor que 5 e não achou. O que significa isso? Significa que eu vou procurar no meu vetor, né, e só vou interromper a busca quando eu achar ou quando eu tiver chegado no fim dos índices do meu vetor. É uma pesquisa muito inteligente, né? Porque você não continua procurando. A gente viu isso aqui nos vídeos passados. A gente não continua procurando depois que achar. A gente procura até o final. Basicamente o que a gente faz na vida real, né? A gente procura uma coisa. Enquanto a gente não achar, a gente continua procurando. Ou quando a gente achar, a gente para de procurar. E eu tenho aqui, ó, se string compare. Comparar string strcmp. Comparando nomes na posição do contador, que é 0. Estou aqui 0, né? Comparando ela com o nome passado, foi igual a 0. Ou seja, 0 é quando elas são iguais. Se elas forem iguais, então, ó, achou é igual a 1. Ou seja, achou vai ser verdadeiro, vai ser diferente de 0. Eu coloquei 1 apenas por convenção. Se isso aqui for igual a isso, ele vai, né, dizer que achou. Se não, ele vai incrementar. Ele vai fazer aqui, ó, mais 1. Ou seja, encontrou? Ótimo. Se não, procure no próximo lugar. Ele volta para cá. Digamos que eu não achei. E aí, contador agora vai ser contador 1, né? Antes era 0, né? Agora, com esse incremento aqui, ele ficou 1. Nomes na posição 1 é igual ao nome que eu passei, né? Se sim, ótimo. Se não, ele vai fazer para o próximo. Digamos que ele faça todos. Fez até o 4, né? Que é o último índice. A partir do momento que ele for 5, ele já sai daqui da estrutura de repetição. Por quê? Porque esse operador lógico aqui, o i, ele significa permaneça aqui na estrutura de repetição enquanto essa e essa forem verdadeiras. A partir do momento que uma dessas aqui for falsa, ele já não vai estar mais aqui. E aí, quando é que uma vai ser falsa? Ou quando ele chegar no fim, ou quando ele achar. Ele achando, ele sai. Ele chegando no fim, ele sai. Se ele não fez nenhuma das duas, é porque o quê? É porque ele ainda está procurando. E aí eu tenho aqui, ó, achou, né? Esse aqui é o operador de negação. Enquanto ele não achar, ou seja, enquanto isso aqui for igual a 0, a partir do momento que isso aqui for diferente de 0, ou seja, ele já achou, aí ele sai. E aí, por fim, ó, se achou. Por que eu não coloquei aqui achou diferente de 0? Por causa daquela particularidade da linguagem C, né? Onde um número inteiro, se ele for diferente de 0, ele vai dar aqui, no caso, achou, como verdadeiro. No caso aqui 1, né? Ele vai dar como verdadeiro. Se não, ó, se achou, se for 0, isso aqui vai dar uma negação. Aí ele vai para o else. Então, se ele achou, ó, existe o nome, tá o nome, né, passado, na lista. Se não, ó, não existe o nome passado na lista. Muito fácil de entender, muito fácil de implementar. Você com aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sei lá, umas 15 linhas aqui, você consegue facilmente resolver esse problema da busca. Há buscas melhores? Há, né? Mas para o estudo, essa busca aqui está ótima. A gente consegue ali, de fato, achar o que a gente quer. Agora, se o menu for 2, né? O menu 2 foi igual a 2, ou seja, o submenu deu 2, isso significa que a pessoa está procurando por idade. A única diferença, tudo aqui é igual, ou quase tudo é igual. A única diferença é essa leitura aqui, ou essa... Sim, a leitura, claro, né? Eu tenho que armazenar a idade em vez do nome. E a comparação aqui, ó.
Se idade do contador for igual a idade. Ah, mas por que eu não usei idade e contador aqui? Tipo, se nomes contador é igual a nome. Porque para trabalhar com strings não é assim. Na linguagem C você tem que fazer dessa forma. Você tem a função que compara strings e se o resultado for igual a zero, ela vai ali retornar para a gente, né, que foi iguais. Entre números eu posso fazer uma igualdade direto. Se idades na posição que eu estou é igual à idade que eu passei, achou. Se não, próximo. Se idades é aqui do próximo é igual à idade que eu passei, né, achou. Se não, próximo. É a mesma coisa no restante da solução. E aí, ó, existe a idade, sei lá, 15 anos na lista, né? Ou não existe a idade 15 anos, ó, na lista. E com isso aqui eu consigo resolver esse problema da busca tranquilamente. E por fim, a quarta opção aqui, ó, escolha aqui o submenu, é para ordenação. Eu tenho aqui, escolha a opção do submenu, 1 por nome, 2 por idade, eu posso ordenar por nome e ordenar por idade, e aqui escolha a opção. Ele vai ler aqui, né, novamente no menu 2, eu aproveitei a variável que estava lá em cima, aproveitei e usei ela aqui também. E se o menu for igual a 1, procurar por nome, ou ordenar por nome, ele vai fazer uma coisa. Se o menu for igual a 2, ordenar por idade, ele vai fazer outra coisa. São coisas muito parecidas, né? Mas eu coloquei aqui para ficar bem separadinho. Eu poderia encurtar o código, né? Fazer essa verificação de menu 2 somente aqui e o código ficar para as duas, mas não ia ficar tão legível para aprendizado. Preferi repetir o código, né? Para vocês verem como é arquitetada essa solução aqui de ordenação de nomes e idades. Bom, eu tenho aqui, né? Primeiro contador, ele vai de 0 até o penúltimo, né? Então, ele vai de 0 até 3, no caso. 0, 1, 2, 3, são 4 itens. Ele vai de 0 ao penúltimo. E o segundo contador, ele vai do contador anterior mais 1 até o último, que é 5. E aí ele vai sempre incrementando. Os dois vão incrementando de 1 em 1. E aí ele vai comparando aqui, né? Quem está aqui, no caso, na posição, no caso, antes ou depois, com relação a nomes que vêm antes ou depois. A gente vai conseguir ordenar o nosso vetor. O que é que ele faz? Eu comparo o nome no contador com o nome no contador 2. Ou seja, se eu estou aqui 0, ele aqui agora está 0 mais 1. 1. Ou seja, eu vou comparar 0 com 1, depois 0 com 2, depois 0 com 3, 0 com 4. Depois eu volto para cá, 1. 1 vai comparar com mais 1, 2, ou seja, 1 vai comparar com 2, 3 e 4. Estou aqui no 2, 2 vai comparar com 3 e com 4. 3 vai comparar com 4. E o 4, ele nem chega aqui, porque o 4 já é a última posição, ela já vai estar ordenada. É basicamente assim que o algoritmo funciona. E ele vai comparar a posição que eu estou agora com uma das posições seguintes a ele, né? Que é, no caso, o contador e contador 2. Se resultar em 1, ou seja, se esse valor aqui for maior do que esse de cá, significa que esse valor menor está mais para o fim da lista. Ele vai ser trocado e trazido para o início da lista. Para justamente as letras que começam com A, B, C virem antes das letras que começam com X, Y, Z, que são as últimas. E aí a gente consegue ordenar dessa forma, alfabeticamente. E aí, se isso aqui for maior, no caso, a letra vier depois dessa aqui, o resultado vai ser 1, diferente de 0. 0 é quando são iguais. Quando eu tenho 1 aqui, é porque são iguais. Ou, perdão, quando eu tenho 1 aqui, é porque essa daqui vem depois dessa. Então, eu faço uma cópia. Não dá para fazer nome, recebe, nomes, contador. Não dá. Com string, a gente tem que fazer uma cópia de nome, né, ou de nomes, contador para nome. Ou seja, a cópia é desse para esse. E aí o que eu faço? Eu faço uma troca de valores. Esse valor que está aqui em nomes contador vem para nome. É como se eu estivesse fazendo um backup dele, né? Faço um backup para aqui. Depois eu venho aqui, ó, contador 2 vem para contador. E depois nome vem para contador 2. Ou seja, eu fiz uma troca de valores. Inclusive isso aqui já foi atividade de alguma lista passada. Então a gente faz aqui, ó, nomes contador vem para nome, contador 2 vem para contador e contador 2 é para nome. Ou seja, eu fiz uma troca aqui, ó, de valores
entre minha variável. Só que eu faço só aqui? Não, eu também faço na variável de idade, no vetor de idades. Por quê? Porque de que adianta ordenar a lista de nomes se eu não ordenei também a de idades, né? Eu vou lá ordenar de nomes, mas as idades vão ficar no mesmo lugar, ou seja, eu acabei desvirtuando a lista. As pessoas agora perderam suas idades, suas respectivas idades. Então, com isso aqui, eu tenho que agora ordenar os dois. E aí o nome acompanha a idade, no caso a idade acompanha o nome da pessoa. E aí, facilmente eu consigo ordenar nomes e idades na lista de acordo com nomes, né? E aqui de acordo com idades, né? E aí eu consigo aqui, ó, a mesma estrutura de repetição, as mesmas trocas de valores no vetor, apenas a comparação é trocada. Aqui eu comparo as strings dos nomes. Aqui eu comparo os valores das idades. Se a variável que eu estou aqui no contador, mais para a esquerda, é maior do que a contador 2, está mais para a direita, a da direita tem que vir para a esquerda, né? Porque, digamos que eu comece pela esquerda. Os nomes, ou as idades, elas têm que começar, no caso, os valores menores, ele tem que vir primeiro, né? Na esquerda. E aqui eu encerro a explicação do código, né? Só coloquei esse printf traços aqui para ficar mais legível, né? Para separar as ações que eu faço. Eu faço uma ação, ele termina, coloca um traço e chama o menu de novo. Então vocês vão ver aqui basicamente o que é isso, né? Por fim, aqui tem meu pause, meu return. E pronto. Basicamente aqui nosso código, nosso sistema para gerenciar uma lista, né? Uma lista de nomes e idades com dois vetores. Pode ser usada para uma festa, por exemplo. E eu vou aqui agora compilar e executar. Aqui é F9, então você clica nesse quadradinho aqui, esse íconezinho aqui. E agora a gente vai executar o nosso sistema. Vamos lá. Eu tenho aqui meu menu, né? Preencher lista, exibir lista, pesquisar na lista e ordenar na lista. Se eu for exibir a lista, isso aqui pode ser um pouco assustador, né? Vamos lá. Sujeira de memória, né? Quando a gente inicia nosso vetor, nossos vetores não tem nada. Na verdade, não é que ele não tenha nada, é que ele tem ali restos de dados que estavam na memória utilizada por outros programas. E aí, quando a gente aloca, quando a gente reserva o espaço para a utilização do vetor, ele começa ali com restos de outros programas, né? Que estavam ali, ou seja, isso aqui são restos de outros programas. Por isso que a gente tem que definir valores logo no começo do programa. A gente tem que definir valores, né? É o que a gente vai fazer agora. A gente vai preencher a lista. Aqui, ó, opção 1. Preencher a lista. Nome da lista. Vou colocar meu nome aqui, ó, Pablo. E minha idade, 25 anos. Eu vou colocar aqui agora a idade, sei lá, do meu pai. Ricardo. No nome, né? E a idade, 57. Vou colocar aqui minha mãe. Minha mãe chama-se Mara. Ela tem 58. Eu vou colocar aqui agora um dos moderadores lá da página, que é o Rafael. O Rafael, eu acho que ele tem uns 20 anos. Não sei, vou chutar 20 anos. E por fim eu vou colocar aqui o nome da minha gatinha, que é Frida. Ela deve ter, não sei, acho que uns 4 anos. Pronto. Essa listrinha aqui, né, que eu falei. E se eu for exibir minha lista agora? Agora vai ter certinho, né? Agora não vai ter mais sujeira da memória. Ó, Pablo, 25 anos, Ricardo, 57, Mara, 58, Rafael, 20 e Frida, 4 anos. Agora eu vou fazer uma pesquisa na minha lista. Aqui, ó, 3. Então agora eu tenho um submenu. Vou pesquisar por nome, vou pesquisar por idade, ou por nome, né? Vou pesquisar por minha gatinha, Frida. Será que ela está na lista? Ó, existe o nome Frida na lista. Mas e se eu pesquisar um nome que não existe, né? Vou pesquisar o nome carro. Será que carro existe na lista? Ó, não existe o nome carro na lista. E para eu ordenar uma lista? Não, na verdade, prestar por idade, né? Eu precisei por nome, agora prestar por idade. Por idade.
Eu sei que minha mãe tem 58 anos. Então vamos lá. 58 anos. Ó, existe a idade de 58 anos na lista. Mas se eu pesquisar, uma idade que não existe. 59. 59 eu sei que não tem na lista. Então, ó. Não existe idade de 59 anos na lista. Beleza. Agora vamos ordenar a lista. Por nome. Não, na verdade, ó, eu vou colocar aqui a opção 3, que a opção 3 não faz nada. Né? Eu vou exibir a lista para vocês verem que nada foi alterado. Tá aqui, ó, Pablo 25, Ricardo 57, Mara 58, Rafael 20, Frida 4 anos. Tá tudo aqui, né? Eu vou agora ordenar a lista por nome. Ordenei. Agora eu vou exibir a lista para vocês verem como ficou. Quando for ordenar, ó, FMPRARI. Tá ordenado. Frida, Mara, Pablo, Rafael, Ricardo. Isso acompanhou aqui as idades, ó. 4. Não, é isso. Frida 4 anos, Mara 58, Pablo 25, Rafael 20 e Ricardo 57. E aí eu posso também agora, ó, ordenar a lista por idade. Então aqui, ó, 2. Vamos exibir a lista agora para ver como ficou. 4, 20, 25, 57, 58. Acompanhando aqui, ó, Frida 4, Rafael 20, Pablo 25, Ricardo 57 e Mara 58. Ou seja, a gente conseguiu aí, ó, tranquilamente resolver um problemão, que é você gerenciar uma lista de pessoas. A gente agora sabe colocar o nome e a idade, entre outras informações você pode colocar. A gente sabe pesquisar na lista, sabe ver a lista, sabe ordenar a lista, né? Sabe criar um menu aqui para a gente fazer aqui várias operações até a hora que a gente quer terminar. Se eu, por exemplo, colocar uma opção que não está no menu, opção 8, por exemplo, ele vai repetir o menu, porque ele só vai sair quando for a opção 5, né? Aqui, ó, 8, 0. Ele só vai sair quando for a opção 5. E, né, quando eu botar aqui a opção 5, ó, ele vai aqui, ó, pressionar a tela para continuar, que é o System Pause, e volta para o código. Então, esse aqui foi o fim da aula prática, do momento prático da aula 11, que é a aula sobre vetores. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam aí gostando do curso. Na próxima aula vai ser a aula sobre matrizes. A aula sobre matriz, a 12ª aula, é um complemento da aula de vetores, porque a gente sabe aqui, a gente já sabe utilizar vetores. Mas e se eu criar vetores de vetores, né? Eu vou criar uma matriz. E a matriz, essa aula, ela vai ser uma aula, inclusive, bastante matemática. A gente vai ver lá alguns conceitos da matriz, né? Determinante e tal. Coisa que a gente vê na matemática não é muito diferente da matemática. Afinal, computação é matemática e física, né? E essa aula aqui, a aula 11, vai ter novamente lá a lista de exercícios para exercitar, né? Vocês gostam de fazer questões, então vai estar lá questões. Posteriormente, vamos colocar as respostas das questões. E é isso aí. Espero que vocês estejam curtindo, espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima aula, a aula 12. Tchau, tchau. Muito obrigado.